casa da irmã Eliane, nosso culto lá no lar. Então, se você quiser participar do culto lá na casa da nossa irmã Eliane, terça-feira agora a gente vai estar indo lá às 7h30, a gente vai marcar aqui 7 horas na igreja e a gente vai se deslocar para lá. A irmã Eliane está com a sua mãezinha, Dona Marina, doente, passou por uma pneumonia. Nós estaremos lá fazendo nosso culto que nós fazemos todos os meses, a Santa Ceia com elas, amém? Nosso culto JM Real. A nossa quentinha solidária vai ser na próxima semana, na outra semana, nós estaremos junto com a Águias de Cristo. A Águias de Cristo agora se propôs a nos ajudar na distribuição das quentinhas. Eu fiz essa proposta a eles e eles gostaram, eles vão estar distribuindo conosco as quentinhas na próxima semana, amém? Sábado agora nós vamos estar lá em Cordeiro, eu vou estar lá pregando no congresso de coreografia, junto com o Ministério de Louvor que vai estar ministrando, então quem quiser ir com a gente, fazer uma caravana, a gente vai estar lá para honra e glória do Senhor, amém? E lembrar aos irmãos que agora novembro vai ser um mês muito importante, que vai ser um mês que a gente completa 5 anos da nossa igreja. Então, em novembro nós faremos aqui o nosso congresso de 5 anos de aniversário, e vai ser bênção. E na outra semana também nós temos a nossa reunião de homens. Vamos estar aqui os homens reunidos, os varões, vamos fazer um bocotó, uma boa baiana, um caldinho, vamos ter uma palavra abençoada, amém? Vamos ter, vai ter até tiro essa reunião de homens, olha, estou marcando até tiro, Jesus. Ai, ai. Gente, se você puder, se você quiser, abrir sua Bíblia comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens do Sermão do Monte. Semana passada nós terminamos as bem-aventuranças. Nós falamos dessas bem-aventuranças que descrevem o caráter de um cristão. Nós começamos lá com bem-aventurados os pobres de espírito. E nós aprendemos que os pobres de espírito são aqueles que não é em pobreza financeira, mas é uma pobreza espiritual. São aqueles que olham para si e reconhecem que são totalmente dependentes de Deus. Que olham para si e sabem que não são merecedores do amor de Deus. A grande evidência de que alguém encontrou Jesus Cristo não é que ele se acha muito bom, ou santo, ou top, não, mas é aquele que olha para si e fala: eu sou falho, eu sou um pecador e eu dependo totalmente desse Deus. Nós vimos que bem-aventurados são os que choram, que olham para a sua condição e choram. Bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. E hoje nós terminamos essa parte das bem-aventuranças que falam sobre o caráter do cristão. E nós entramos na parte que Jesus vai definir a identidade e a missão do cristão. Talvez se tem algo que tem hoje faltado, vamos dizer assim, para a igreja brasileira, seja encontrar a sua identidade. Eu tenho falado nesses anos que eu estou pregando que uma das coisas que mais fala comigo e que mais traz indagações e questionamentos à minha mente é ver como a igreja brasileira cresceu em números, mas a despeito dos números, cresceram todos os números negativos. A igreja brasileira, ela é grande, ela tem milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo é a igreja que convive com números de homicídios absurdos. Eu tenho dito que no final dos tempos vão ficar 2 igrejas. A igreja que tem placa de igreja, que tem templo, tem estrutura, mas que falta azeite. E a igreja, que talvez não tenha tanta estrutura, não tenha tanta coisa, mas uma igreja verdadeira e remanescente. Não é à toa que na parábola das 10 virgens, nós vemos que 10 eram virgens, 10 tinham lamparinas, 10 tinham estrutura, mas apenas 5 tinham consigo azeite. E quando o noivo volta, apenas 5 retornam com ele. Aquela remanescente, a igreja verdadeira. Nós vemos um tempo em que, há pouco tempo, nós ouvimos falar sobre os traficantes evangélicos. Eu pergunto, como que pode ser alguém traficante e evangélico? Mas nós vimos isso, esse termo ser empregado. Frequentar uma igreja não faz de nós igreja. John Wesley, ele diz que morar em uma garagem não faz de você um carro, assim como frequentar um templo não faz de você uma igreja.
A verdade é que a igreja está dando uma crise de identidade, uma crise de missão. E nós precisamos urgentemente encontrar quem nós somos e qual é a nossa vocação em Cristo Jesus. Por que nós estamos aqui? Por que nós nos reunimos aqui todos os domingos? Para que nós fomos chamados? E Jesus, no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, ele vai definir o que é a identidade de um cristão. O que é a identidade da igreja? Um texto que eu amo muito, que eu já preguei aqui, e que vai dizer assim, Mateus 5,13: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. No texto que nós acabamos de ler, Jesus, após pronunciar as bem-aventuranças e falar sobre características de um caráter de cristão, agora ele faz uma transição para aquilo que nós fazemos. A afirmação inicial de Jesus é: vós ou vocês são o sal da terra. Eu pergunto a você, o que é ser sal da terra? Por que Jesus usou essa metáfora do sal? Jesus podia comparar a gente com tantas coisas, mas ele começa dizendo, vocês são. Quando ele diz vocês são, ele está definindo identidade, certo? Vocês são. E ele usa o sal. Talvez nós pensamos aqui, sim, por que Jesus compara logo com o sal, gente? Tanta coisa, tanto elemento para Jesus comparar. Sal. Sal é algo tão baratinho lá no mercado, algo que nem aparece. Mas quando nós vamos para o primeiro século, aqui na época de Jesus, o sal talvez fosse o elemento mais importante daquela época. Porque o sal ele estava ligado à subsistência humana. No primeiro século não havia geladeira, não havia refrigeração. Então o que conservava a comida era o sal. O sal nessa época era chamado de ouro branco. Tamanha era a importância do sal. Os romanos usavam o sal para fazer transações financeiras. Pessoas eram pagas com sal. Não é à toa que nós recebemos ao final do mês o nosso salário. Você sabia que a palavra salário, ela vem do latim salário, que significa pagamento com sal? Porque o sal era usado para pagar. Era conhecido como ouro branco, era uma moeda. O sal ele estava ligado à subsistência humana. Se você não tivesse sal, você não sobrevivia, porque o que preservava a carne era o sal. Se nós formos para alguns lugares do Nordeste, nós vamos ver que onde não há energia elétrica, ainda hoje as pessoas esfregam sal na carne e deixam a carne pendurada para que ela fique conservada. Quem aqui gosta de comer aquela carne de sol? Que o sal fica ali e preserva aquela carne. Então o sal tinha um papel importante naquela época. Então quando Jesus está nos comparando com sal, ele está dizendo que nós temos na nossa missão as mesmas propriedades que o sal tem. Ele está dizendo para mim e para você, olha, vocês têm um papel fundamental na sociedade. Vocês têm um papel fundamental na humanidade, um papel de preservar. Eu queria, junto com vocês, falar de algumas características do sal, para a gente entender a identidade e a missão do cristão. A primeira característica que eu tiro do sal é que o sal é um símbolo de humildade. Repita comigo, humildade. A primeira característica da identidade de um cristão é que o cristão é alguém que é humilde. Nós falamos lá sobre ser pobre de espírito, que é reconhecer o quanto eu sou falho. Se alguém chega perto de mim e diz assim, olha pastor, eu sou bom, eu sou fera, eu sou o supra-sumo da santidade, eu falo, esse alguém não conheceu Jesus Cristo. Quanto mais perto de Cristo eu estou, quanto mais perto da luz eu estou, mais eu reconheço a escuridão que há em mim. Isaías, quando ele vê os céus abertos, eu já falei isso aqui, e ele vê a glória, ele olha para si e diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o sal ele é um símbolo de humildade. Alguém vai na sua casa e você faz aquele cardápio maravilhoso, um churrasco ou uma carne,
E quando está muito bom, ninguém sai elogiando assim, olha que sal maravilhoso. Alguém já foi e falou, que salzinho. A pessoa fala da picanha, ela vai comer uma picanha e ela fala assim, nossa, que picanha. Ninguém fala do sal. Mas você já parou para pensar o que seria da picanha sem o sal? Mas o sal ele não aparece. Ninguém fala do sal. É curioso que quando você vai no mercado, às vezes tem um corredor de biscoito. E eles botam aqueles biscoitos tudo na linha dos olhos, né? O marketing para chamar a atenção. Mas quando você vai procurar o sal, você já viu que luta que é para achar o sal no mercado, gente? O sal ele fica no chão, fica ali na prateleira. Eles não fazem propaganda de sal. Você já viu a embalagem do sal? A embalagem do sal é transparente com a listra azul. Mas algum de nós, quando vai no mercado e sai sem comprar o sal, ele é essencial, mas ele não aparece. Por isso que ele é um símbolo de humildade. E isso é ser cristão, isso é ser salvo, é ser humilde. Não é ser narcisista, não é procurar reconhecimento, mas é entender que a glória é dele. Sabe, quando o sal se destaca, irmão, o sal se destaca quando ele derrete. E quando ele derrete, ele tem pé na carne, ele potencializa a carne, ele potencializa a comida, ali que ele se destaca. E assim é na vida do cristão, quanto mais ele descer e mais Deus for exaltado na vida dele, mais ele alcançou a sua identidade em Cristo. Uma das razões de Jesus dizer que nós somos o sal é exatamente essa. O sal não existe para ser visto, o sal existe para servir. Ser sal é isso, é ser humilde. Ele não exalta a si mesmo, ele exalta o alimento. Ele muitas vezes desaparece para a picanha aparecer, para a comida aparecer. Por isso que o sal é um símbolo de humildade. A segunda característica do sal é que o sal gera sabor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, gera sabor. Uma comida sem sal é intragável. Compra a picanha mais cara do mundo. Compra aquela picanha argentina. Aquela que o boi não sobe ladeira para poder ficar ali macia a carne. Pensa naquela carne lá que o pessoal falou que fica não sei quanto tempo lá. Carne mais cara do mundo. Mas tira o sal dessa carne. Imagina você, o William chama você para o churrasco na casa dele. Deus abençoou ele. Ele comprou lá 2 kg de picanha, botou na churrasqueira e está lá aquela picanha lá assando. Aquele barulhinho do Espírito Santo. Aí o William esquece de colocar o sal. A picanha vai ficar boa? Mas não continua sendo picanha, gente? Mas o sal, ele transforma a picanha na melhor picanha que ela pode ser. O que traz sentido para a picanha é o sal. O que seria da picanha sem sal? O sal que dá sentido, o sal que dá sabor, o sal que tempera. E assim tem que ser o cristão, irmão. O mundo está em busca de sentido, o mundo está em busca de significado. E quem vai trazer esse significado que é Jesus, somos nós, somos o sal. Nós que vamos levar esse sentido que o mundo tanto procura. O sal que dá esse sabor, que dá esse tempero. Não é à toa que nós temos aquela fala popular, né? Quando a gente acha alguém sem graça, a gente fala assim, fulano é sem sal. Tem alguns mais antigos, né? Igual minha avó, que fala assim, fulano não fede nem cheira. É gente que vive para si. Pastor Luiz Saião, ele fala que lá no mundo muçulmano tem os xiitas. No evangelho nós temos os xaatos. Tem crente que é chato, irmão. Tem crente que é chato. Tem gente que chega numa roda de conversa e ele deixa o ambiente pesado. Eu vejo às vezes no meu trabalho, que lá muita gente, os crentes são os mais chatos.
Ele chega e ele quer impor a fé dele. Ele quer dar palpite na vida de todo mundo. Tu viu? Fulano fez não sei o quê. Fulano fez não sei o que lá. Irmão, para de cuidar da vida do fulano. Cuida da sua vida. Tem crente que é chato. Ele não dá sabor, ele não dá sentido na vida de ninguém. Ele chega no ambiente, ele é aquele que as pessoas que não querem nem estar perto. Quando Jesus está dizendo para mim e para você que nós somos aqueles que damos sabor à vida das pessoas, que trazemos o tempero. Como que nós vamos ganhar alguém para Jesus se nós somos aquelas pessoas que as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, que fulano chato. É ter equilíbrio. Jesus está dizendo que quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós conhecemos a Cristo, nós precisamos fazer a diferença no ambiente onde nós estamos inseridos. O cristão tem que ser aquela pessoa que chega no trabalho, as pessoas falam assim, olha, quando fulano chega aqui, o ambiente está diferente. Quando fulano entra aqui, o ambiente é mais leve, ele carrega consigo algo que eu quero trazer para a minha vida. Tem algo nesse camarada que é diferente. É isso que Jesus está dizendo. É ter equilíbrio. Qual é a função do sal? É temperar. Sal em excesso faz mal. E sem sal também não é intragável. Então é estar na dose certa. É não ser desequilibrado. Tem crente que é sal, mas é sal grosso. Só é grosso com as pessoas. É sal em excesso. E a Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito é no singular. Aí ele traz várias características. E o último deles é o quê? Temperança. E temperança vem de quê? Vem de tempero. Do temperamento. É controlar-se. Ah, pastor, não, mas eu sou explosivo. Controle-se. Ah, pastor, mas eu tenho que ficar mostrando os dentes para todo mundo? Tem. É carregar algo diferente. A sua mensagem, ela pode confrontar, mas a sua presença, ela tem que ser agradável. Quem diz tudo que pensa, irmão, não é franco, é mal educado. Nós temos que ter essa temperança. Paulo fala assim, fala a verdade em amor. É isso. Nós não somos igreja para uma performance musical. Nós somos igreja não para ficar pregando e fazendo teologia, não. Nós somos igreja para trazer sentido ao mundo. Trazer significado, trazer tempero. Ser igreja é entender que aquilo que entrou no meu coração, aquilo que mudou a minha vida, aquilo que me tirou do vício, aquilo que me tirou das drogas, aquilo que me tirou, seja lá de onde for, precisa dar sentido à vida de alguém. Ser cristão, entender a minha missão é entender que aquilo que queimou no meu coração um dia e me transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, precisa encontrar alguém através da minha vida. É isso que é ser sal. Não é à toa que a palavra cristão significa pequenos cristos. É ser Jesus na vida de alguém. Talvez a única Bíblia que a pessoa vai ler na vida vai ser o seu testemunho. Não sei se você sabe, mas você está em meio à geração que as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas leem você. E talvez se você for aquela pessoa que não carrega a Bíblia na sua vida, talvez você nunca vai levar ninguém a Cristo. Porque o maior testemunho que nós temos é a nossa vida. Eu amo a frase de A.W. Tozer, eu sempre cito aqui. Adoração não é a música que você canta no domingo, mas é a vida que você leva na segunda-feira. A Bíblia diz que o sal que não tem sabor, ele é insípido. Não sei se você sabe, mas o sal de hoje não tem como ele ficar insípido. O sal de hoje ele é refinado. Mas o sal da época de Jesus era aquele sal grosso. E quando ele era misturado com algumas impurezas, ou quando ele era armazenado de forma que não era ideal, quando ele se contaminava com umidade, por exemplo, esse sal que era contaminado, que não trazia sabor, que perdia ali aquilo que se esperava dele, esse sal era lançado nas estradas, era lançado nas escadas do templo para ser pisado.
E Jesus está falando que o sal que não tem sabor, ele não serve para nada. Tim Keller vai dizer que o sal que age com o alimento, o sal no saleiro, não tem relevância. O sal que se isola do mundo, ele não pode influenciar o mundo. É por isso que Jesus olha para mim e para você e fala assim, ó, vocês são o sal da terra. Ele não está falando, olha, vocês são o sal do saleiro. Vocês não são o sal da igreja. Vocês não são o sal da Igreja Batista de Jezuru, não. Vocês são o sal da terra. Isso quer dizer que você tem que ser sal no seu trabalho. Você tem que ser sal na sua casa, na sua família, nos ambientes onde você está inserido. Porque aqui dentro é muito fácil, irmão. Ser cristão aqui dentro é muito fácil, nem aqui a gente consegue. Mais difícil é ser cristão no trabalho. Difícil é ser cristão na faculdade. Difícil é ser cristão quando ninguém está me olhando. Mas os olhos dele estão sobre tudo, não há nada oculto aos olhos do Senhor. Pregar com a nossa vida. Tem uma história muito interessante que diz que um pastor ele foi pregar. Ele estava pregando, todo enérgico. De repente se levanta uma mulher e fala assim, eu não estou te ouvindo. E aquele pastor começa a pregar mais alto, aquela mulher para ele, eu não estou te ouvindo. E ela fala mais alto. E ele prega mais alto, ele começa a gritar e falar, e ela, não estou te ouvindo. Até que ele fica rouco. E ele fala, não é possível que você não está me ouvindo. E ela fala, é que as suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. Aquele homem pregava muito bem com as palavras, mas as suas atitudes estavam longe de uma vida que agrada o Senhor. Por isso, gente, que nós precisamos entender que nós temos uma missão. A missão de ser sal, de dar sentido, de trazer significado à vida das pessoas. Mas eu quero falar de mais uma característica do sal, que é, terceiro, o sal tem força. Repita comigo, tem força. Tem força. Sim, força. O sal tem força porque onde você coloca ele, ele prevalece. Você já viu isso? Onde você coloca o sal, ele prevalece. O sal não perde a sua essência. Pelo contrário, ele influencia onde ele está inserido. O sal realça o sabor dos alimentos, não tornando eles salgados, mas também intensificando o gosto. Não sei se você sabe, mas inúmeras receitas carregam consigo sal. Talvez os melhores chocolates que você já comeu tenham na sua receita não muito açúcar, mas tem o sal. Você sabia disso? Tem chocolate quente que você toma e você fala assim, nossa, que chocolate quente maravilhoso. Você sabia que com ele há sal? Porque coloca o sal para realçar o doce. O sal influencia não só salgando, mas até destacando o açúcar. Até destacando o doce. Mas nós vemos uma geração que não tem influenciado. Uma geração que tem perdido esse sabor, que tem perdido essa força. Nós vemos uma geração que não quer ser sal da terra, quer ser o docinho de Jesus, o melzinho de Jesus. Uma geração de crentes consumidores. Nós queremos só receber, e ser um poço que só recebe. E eu pergunto, o que nós vamos dar? Ser cristão não é ser um porão de bênção. De vir à igreja só para receber, e acumular. Ser cristão é falar, o que eu posso receber aqui hoje para dar ao mundo amanhã? Como eu já disse aqui uma frase, não seja o local onde a bênção se encerra, mas seja o local onde a bênção reverbera e abençoa a vida de alguém. Ser cristão é não ser esse consumo gospel que nós estamos vendo por ali, mas é entender que você vem aqui, você recebe, amém, isso é muito bom, mas amanhã você tem que abençoar alguém através disso que você recebeu. É entender que você é um sal, não para a igreja, mas que você é um sal para o mundo, um sal para a terra. Eu quero fazer uma dinâmica com você, que eu vi um pastor fazer, muito interessante.
Eu vou contar até 3 e vocês vão respirar e vão prender essa respiração. Tá bem? 1, 2, 3. Segura. Pode soltar. Se eu não peço você para soltar, o que aconteceu? Não é de fazer bem, certo? Desmaiar. Mas você não está respirando ar? Você não precisa do ar? Sabe o que isso significa, irmão? Nós não nascemos só para receber. Nós nascemos para fluir. Você não nasceu somente para receber aqui, não. Você nasceu para fluir. Você só receber vai te fazer mal. Isso precisa entrar. Mas você precisa soltar para o mundo. Soltar para a terra. Ser cristão é abençoar alguém. É viver esse propósito. É entender que você precisa abençoar a vida de alguém, abençoar a vida do seu próximo. Tem pessoas que estão esperando às vezes só você pregar o evangelho para ela. Tem pessoas que talvez só estão esperando um abraço seu. É isso. Quem só recebe adoece. Mas nós precisamos fluir, cumprir o nosso propósito, cumprir a nossa missão, que é dar sabor, que é dar sentido. Não seja o local onde a bênção se encerra, mas seja o local por onde a bênção flui e abençoa alguém que está à sua volta. Que abençoa o seu próximo. Amém. E quem é o seu próximo? Nós aprendemos já aqui. O próximo não é o seu irmão da igreja. O próximo é aquele que está ao alcance da sua vida. Amém? Quarto, Sal faz asepsia. Repita comigo, asepsia. Asepsia. Sabe o que é asepsia? Asepsia é limpeza. O sal limpa. Na antiguidade era curioso que, ou eu um vídeo hoje no grupo da igreja, o sal era misturado com mel e era passado na ferida. E aquilo ali era um unguento que limpava a ferida, que curava. Todos nós aqui talvez já fomos à praia, talvez você entrou na praia com um machucado. Guilherme foi há pouco tempo, não sei se o Guilherme está machucado. Mas quando você entra naquela água salgada, o seu machucado sai limpinho. Porque o sal ele tem essa propriedade curativa. Às vezes arde. Talvez você passe um sal no machucado. Eu não sei se você já se ralou e quando está suado, aquele suor que tem sal arde a ferida. Porque quando o sal é passado na ferida, arde. Mas ele está ali levando limpeza. Ele está limpando aquele machucado. E talvez o grande problema de muitos de nós é que quando nós entramos no ambiente, nós não somos aqueles que limpam o ambiente, mas nós somos aqueles que levam a sujeira para o ambiente. Eu estou na igreja, assisto o culto, mas quando eu chego numa roda de conversa, se tem uma piada de mau gosto, eu sei as melhores. Sabe, irmão? O sal ele não se contamina. O sal é limpo. O sal é aquele que quando chega, o palavrão cessa. O ambiente fica melhor. A piada de mau gosto, ela cessa. Eu lembro que quando eu era mais novo, um cristão chegava no local e dizia: para de chegar aí, que o pastor está passando aqui. A gente tinha receio de falar palavrão até perto dos idosos. Sabe, irmãos, o grande problema é que, ao invés de muitas vezes nós influenciarmos o mundo positivamente, nós estamos corrompendo mais eles. O sal ele serve para tirar a sujeira, para limpar o ambiente, para trazer luz. Ele não é aquele que se corrompe, mas é aquele que influencia positivamente. Não é à toa que Paulo em Filipenses ele vai dizer assim: para que vocês sejam irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Paulo está dizendo assim: olha, tudo está perdido, tudo está sujo, mas vocês, a igreja, chegam para limpar. Agora, se eu, ao invés de influenciar o mundo, eu sou influenciado por ele, irmão, eu estou com algum problema.
não estou vivendo a minha missão, o meu chamado. Não é à toa que Tiago 4,4 vai dizer: não sabeis vós que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus. Sabe, irmãos, não tem como servir a dois senhores. Ou nós somos amigos de Deus, ou inimigos de Deus. Jesus disse que a igreja é o sal da terra, e não disse que a igreja é o mel do mundo. Por isso, nós precisamos levar cura. Ser sal é muitas vezes ir na contramão. Não é à toa que John Stott ele tem um livro do Sermão do Monte que chama Contra a Cultura Cristã. É ir contra a cultura, contra o mundo. Ser sal é muitas vezes ir na contramão, é ser esfregado em um mundo de ideologia, onde as redes sociais estão trazendo tudo de ruim. Às vezes nós olhamos crentes nas redes sociais, gente, nossa, você diz assim, esse cara é crente. Nós estamos vivendo um tempo de ideologia política, em que as pessoas estão se perdendo com essa questão de esquerda, direita, Lula e Bolsonaro. Crentes se perdendo. O nosso Messias é Jesus Cristo. Onde o sol chega, ele leva pureza. Onde o sol chega, ele leva transparência. Onde o sol chega, ele leva vida. É isso. Eu espero muito, irmãos, que nessa segunda-feira, talvez quando você chegue no seu ambiente de trabalho, você mude seu ambiente de trabalho. Eu oro muito para que você chegue na sua faculdade e você mude o ambiente da sua faculdade, da sua família, sendo sal. Ser sal é isso, é levar limpeza. Quinto, o sal provoca sede. O sal gera sede ou não gera, gente? O sal ele se desgasta para fazer a diferença. Ele se entrega para ver o propósito e onde ele é colocado, seja muito ou seja pouco, ele gera sede. Quantos aqui comem um churrasco depois? Churrasco tem que ter água, não tem, gente? Tem que ter água. A coisa mais triste que tem é quando alguém chega para alguém e diz assim: poxa, fulano da tua igreja, eu até ia lá, mas já que fulano é de lá, eu vou não. Que a vida de fulano, a vida da pessoa não gera sede de ninguém. Você olha para aquela pessoa e fala assim: esse camarada é crente? Ele mostra a carteirinha de membro e o cara fala: esse cara é crente? Eu não quero esse Deus não, porque se esse camarada aí, irmão, é crente, esse Jesus Cristo não é maneiro não. Não gera sede de ninguém. A vida não é um testemunho. As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar: olha, eu quero esse Espírito Santo, esse Jesus Cristo que habita nesse camarada. Porque esse camarada é diferente. Esse camarada traz um sentido, traz um significado, traz algo bom com ele. Eu quero viver o que esse camarada vive. É isso. E eu pergunto, as pessoas que se aproximam de você, elas querem conhecer o Jesus que você serve? As pessoas que se aproximam de você, elas têm visto Jesus na sua vida? Será que quem te conhece quer ter essa essência que você tem? Quem se aproxima de você tem sede desse Deus que você serve? Ou será que olham para você e não veem nada diferente do que está lá fora? Martin Lloyd-Jones ele diz que quando a igreja ela é diferente do mundo, ela involuntariamente o atrai. Se nós oferecermos aqui tudo que o mundo oferece, irmãos, para que alguém vai ir para a igreja? Para que alguém vai querer estar aqui? A igreja ela precisa ser diferente. A igreja que não é sal, ela está escondida, porque a igreja que não é sal se esconde. Ela não é testemunha viva da santidade de Deus. Esse negócio dessa hipergraça, que você pode viver de qualquer jeito e fazer tudo que você quer, e está tudo certo. Isso vai levar muita gente para o inferno. Jesus nos chamou para ser diferente, para fazer a diferença, para ser relevante, para dar sabor.
Não é à toa que quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos tantos homens de Deus. Daniel era político. Serviu a 4 governantes. E a Bíblia vai dizer que não se achava nele defeito algum. Você vê José preso, vendido como escravo por seus irmãos, traído. E quando teve poder, não traiu ninguém, não vendeu ninguém. Homem inteiro. Nós vemos Jó. Perdeu tudo que tinha. Todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna. Seus filhos. Mas até o final de sua vida, ele não amaldiçoou o seu Deus. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em meu favor. Sabe, irmãos? As pessoas têm que olhar para você e ter sede de Deus. Você tem que ser esse sal que levam as pessoas a Cristo. Sexto, o sal derrete o gelo. Sabia que sal derrete o gelo? Em países onde neva, eles jogam sal por cima da neve para derreter aquele gelo e abrir as estradas. Então o sal ele derrete o gelo. Então o cristão, onde ele chega, irmão, ele quebra o gelo. O cristão, onde ele chega, a frieza espiritual ela sai. O cristão, onde ele chega, a frieza vai embora. Ele derrete o gelo, ele quebra esse gelo, ele traz algo diferente com ele. Ele é essa pessoa que quando ele chega, o ambiente fica diferente, o Espírito Santo chega com ele. A frieza vai embora. É isso. E 7, e último, o sal conserva o alimento e inibe a decomposição. Como eu falei, quando Jesus falou essas palavras, estava no primeiro século, não havia refrigeração. O sal era aquilo que conservava a comida, impedia que a carne ela apodrecesse, ela entrasse em decomposição. Em uma época que não havia geladeira, o sal impedia que o alimento apodrecesse. E assim como o sal ele impede a putrefação dos alimentos, ele preserva o alimento da corrupção, o crente ele deve inibir a corrupção. O crente ele é aquele, irmão, que impede que o mal tome esse mundo. O sal é aquele que impede que o mundo se torne um lugar muito pior. Você já parou para pensar, irmão, o que seria do mundo sem a igreja? Já parou para pensar o que seria do país sem a igreja? Há pouco tempo nós vimos a Olimpíada de 2000, a última Olimpíada agora, foi ano passado? Não me recordo. Mas eu lembro que na abertura da Olimpíada fizeram uma sátira zombando de Jesus. E aquilo causou uma revolta. Mas em meio àquela zombaria do nosso Salvador, vários atletas que eram sal, que eram cristãos, começaram a levantar. E quando eles ganhavam medalha de ouro, eles iam lá e faziam em libras: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Faziam o sinal da cruz. Zombaram de Jesus na abertura, mas ali os campeões se levantavam como sal e declaravam que Jesus era o Salvador da vida deles. Havia ali uma corrupção, mas ali estava o sal, inibindo. Ali estava o sal impedindo a putrefação. O sal é aquele que impede, irmãos, que o mundo se torne um lugar pior. É por isso, irmãos, que crente que é sal não segue qualquer pessoa no Instagram. Crente que é sal não fala palavrão. Crente que é sal, ele não se mistura com a podridão. Mas o grande problema é que muitos de nós, irmãos, quando chegamos no local onde há essa podridão, em vez de nós sermos esse sal que inibe, nós muitas vezes vamos aceitando. E quando nós vemos, nós nos tornamos insípidos.
E o pior ateu não é aquele que não acredita em Jesus. O pior ateu é aquele que acredita em Jesus e vive como se ele não existisse. Ser sal, irmãos, é um mundo de ideologias, de corrupção moral, de prostituição, de perdição, onde tudo parece que vai apodrecer. Nós nos levantamos como profetas, como atalaias, como voz profética. E nós somos esse sal que inibe esse mundo. Quando as drogas estão tragando pessoas, as bebidas, a corrupção, nós somos aqueles que chegamos nesses locais e pregamos o Evangelho. Assim como no JM Help, quando nós saímos para distribuir refeições a pessoas em situações de rua, onde aquelas pessoas estão lá acorrentadas, aprisionadas pelas drogas, pelo alcoolismo. Nós chegamos ali, levamos uma refeição, mas não é só um alimento físico. Nós dizemos para ela, olha, Jesus te ama, Ele não quer te ver nessa situação, existe alguém que quer mudar a tua vida, existe alguém que um dia mudou a minha vida e quer mudar a sua também. Ser sal é se levantar em um mundo de podridão, em um mundo que está indo de mal a pior, mas nós nos levantamos como voz profética, como profeta e pregamos o Evangelho. Nós somos aqueles que levamos essa boa notícia. Ser sal é isso. É por isso que nós precisamos ter crentes na área de saúde. É por isso que nós precisamos ter sal na política. Onde há um monte de corrupto, nós precisamos ter o sal lá. É por isso que nós precisamos ter sal nas indústrias, nas empresas, na música, na literatura, na universidade, na internet. Porque se nós nos calarmos, irmão, nós não estamos sendo sal. Assim como o sal preservava a carne de apodrecer, de entrar em estado de putrefação, nós somos aqueles que nos levantamos como profetas nesse mundo caído e levamos a bandeira de Jesus Cristo. Ser sal é isso. Eu queria perguntar a você, quem olha para você hoje tem visto sal ou tem visto alguém insípido? Quem olha para as suas postagens, para a sua vida, tem tido sede de Deus ou não tem visto nada diferente do que está lá fora? Tiago 1,27 é um versículo que nós trazemos aqui para o nosso Ministério de Ação Social. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas aflições e não deixar-se corromper pelo mundo. Escute, irmãos. Nós não somos o mundo do mundo, a luz da luz. Nós somos o sal da terra. Jesus não te chamou para ser o mel do mundo, o docinho de Jesus, não. Porque ser crente aqui, como eu já falei, é fácil. Mas Ele quer você lá fora. Nos locais onde você está inserido, fazendo a diferença. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz: não ame o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus, ele continua dizendo assim: mas se o sal perdeu o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus está dizendo que aquele que não é sal, que não tem essas características do sal, ele não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. O sal na antiguidade, quando ele era misturado com impurezas, esse sal era jogado nas estradas, porque quando chovia e era inverno, as estradas ficavam escorregadias e Roma construiu muitas estradas. Então pegava-se esse sal insípido, esse sal poluído, corrompido, e jogava nas estradas. As escadas do templo eram feitas de mármore, então se jogava sal nas escadas do templo. E quando as pessoas subiam as escadas do templo, elas pisavam no sal. Então Jesus está dizendo aqui que o sal que não preserva, o sal que não dá sabor, o sal que não tem temperança,
o sal que não limpa, o sal que não quebra o gelo, o sal que não carrega consigo essas propriedades, mas que ele se contamina com o mundo. Esse sal não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Sabe, irmão? Sabe o que é ser pisado pelos homens? É quando você é cristão e ninguém respeita você. As pessoas olham para você e não vê nada de diferente. É um cristão que não purifica, não dá sabor. É um cristão que perde esse respeito. Talvez você pergunte, pastor, mas como eu vou manter o sabor? Mantendo a comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós temos o Espírito Santo em nós, ele gera fruto. E o fruto é amor, é temperança, é domínio próprio. Nós precisamos recuperar nossa voz diante da sociedade. Que igreja que nós somos, irmãos? A igreja que é sal ou a igreja de cascalho? O mundo não precisa de cristãos discípulos. O mundo não precisa de mais igreja. O mundo precisa do sal. A minha oração e o meu desejo é que a nossa igreja ela seja uma igreja relevante. Relevante de quê, pastor? Cheio de membros? Não. Porque ter quantidade de membros não significa ser relevante. Mas a minha oração é que nós nos tornamos uma igreja de discípulos de Jesus. Uma igreja que faça diferença lá fora. Sabe, irmãos, toda vez que eu venho aqui pregar, eu tenho um compromisso com a verdade. E quando eu aceitei ser pastor, eu falei que eu não ia perder a voz profética. Ontem eu falava com Sofonias. Eu peço que Deus me conduza para sempre pegar a verdade para você, mesmo que a verdade muitas vezes doa. Assim como o sal é esfregado na carne e dói, queima, arde, mas cura, não espere de mim nada além da verdade. Graças ao bom Deus eu não sou refém da instituição religiosa. O meu compromisso é com a palavra de Deus. E eu espero que nós sejamos uma igreja de discípulos. Discípulo é aquele que ouve e pratica. Não adianta nada nós nos reunirmos aqui 1000 pessoas e lá fora a gente não tem ninguém sendo salvo. Mas que nós possamos continuar sendo essa igreja que se preocupa com o próximo. Uma igreja de discípulos. Que tem uma preocupação com o órfão, com a viúva. Com aquelas pessoas que estão esquecidas lá no JM Help, que nós vamos lá levar uma refeição. E talvez a única expressão de afeto que aquela pessoa recebe é a sua oração, o seu abraço lá naquele dia. Nós possamos ser essa igreja que abençoa tantas famílias que nós nem conhecemos, mas que nós estamos olhando para elas e dizendo assim, nós nos importamos com você. Existe alguém que é o amor, a essência do amor. E ao conhecer esse amor, ele me inundou e eu amo você. O que o mundo precisa não é de mais igrejas e mais cristãos. Nós somos mais da metade da população brasileira. O que o mundo precisa é que os cristãos sejam sal. Ser sal é fazer do mundo um lugar melhor. Assim como o sal que transforma a picanha na melhor picanha que ela pode ser, e nem aparece muitas vezes. Ser crente sal é transformar esse mundo num lugar melhor. É as pessoas que encontrarem com você no seu dia a dia saírem dali melhor do que chegaram. É receber um abraço seu, um afeto, um abraço. E ao encontrarem com você, se tornarem pessoas melhores. É você encontrar desigualdade social, muitas vezes no JM Help,
e você lutar contra isso. Em um mundo de desigualdade, repartir o pão. É fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Eu falava com um rapaz que me procurou, eu falei isso com o Leandro, e ele numa crise de fé, eu falei para ele assim: irmão, o Evangelho é tão simples, mas tão simples, que nós seres humanos achamos tão simples que nós queremos implementar, queremos fazer um monte de coisa. Jesus olhou para mim e para você e disse assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo. Mas nós queremos ficar inventando, o Evangelho é tão simples. Se nós simplesmente amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo, esse mundo com certeza vai ser um lugar melhor. A minha oração é que vocês sejam verdadeiros discípulos, sal, inseridos na área da saúde, inseridos na área de tecnologia, da educação, no ramo empresarial, na construção, como tem vários aqui, na polícia militar. Mas aonde for, independente de ter podridão, lá vai ter o sal. Jesus chamou você para isso. Abraça seu chamado, abraça sua vocação. Pastor, para que eu sou chamado? Você é chamado para ser sal. Deus vai te usar de muitas maneiras, com muitos dons. Seja tocar, cantar, pregar. Mas a identidade coletiva, a vocação coletiva que Ele tem para mim e para você é que nós sejamos sal. Amém? Amém. Que Deus abençoe a igreja. Queria convidar você a se colocar de pé. Eu vou orar, queria chamar aqui o sinfonista para cantar um de louvor. Ele preparou. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, Senhor Deus, por cada família aqui representada, aqueles que não puderam vir. Mas nós não queremos, ó Pai, ser mais do mesmo, Senhor. Talvez até aqui nós não tenhamos encontrado a nossa identidade, a nossa vocação. Talvez, muitas vezes, nós temos resistido, Senhor, àquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Mas o mundo não precisa, Senhor, de pessoas que simplesmente frequentam o templo ou que se reúnem no domingo. Mas o mundo precisa do sal, Senhor. O Senhor não nos chamou, Pai, simplesmente para receber, mas o Senhor nos chamou, Pai, para ser as tuas testemunhas nesse mundo. E testemunha é aquele que experimentou algo, que mudou a sua vida, aquele que testificou algo impressionante, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a pregar o Teu Evangelho, a ser sal, Pai, em todas as esferas da sociedade. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser seres humanos melhores, ó Pai. No nosso trabalho, na nossa família, nos nossos estudos, Senhor. Nós queremos ser Teus discípulos, ó Pai, aqueles que tiveram um encontro contigo, e ao encontrar esse amor, essa essência do amor, ó Pai, esse amor reverbera através de nós e encontra alguém. Nos ajude, Senhor Deus, a pregar o Teu Evangelho, a sermos esse sal, Senhor, que não se limita a 4 paredes, mas esse sal que está inserido na sociedade, tornando a vida das pessoas uma vida melhor, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, ó Pai. Que o fruto do Espírito esteja na nossa vida, nos conduzindo no nosso dia a dia. Coloca, Pai, em nós as palavras, ó Pai, para levar uma palavra de conforto nos momentos difíceis. Uma palavra de confronto, ó Pai, nos momentos de decisão, mas em todos os momentos, ó Pai, esteja conosco, que o Teu Espírito esteja conosco, nos guiando, nos capacitando, assim como nós cantamos hoje aqui, cria em nós um coração puro e renova o Espírito inabalável. Nós queremos aprender com os nossos erros, Senhor, nós queremos nos tornar pessoas melhores, nos perdoa dos nossos erros, nos perdoa da nossa indiferença. E nos ensina, Pai, a Te servir em espírito e em verdade. Nos ensina, Pai, a Te servir de maneira correta, Senhor. Não sendo um porão de bênção, que recebe, mas sendo alguém que flui para a honra e glória do Teu nome, Senhor.
Nós sabemos que muitas vezes, ó Pai, essa palavra nos confronta. Mas nós entendemos, ó Pai, que é isso que o Senhor espera de nós. Que cada um que está aqui, Pai, possa entender a sua vocação e o seu chamado, que é ser sal da terra e luz para esse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. A gente tem essa letra muito forte, o nome do louvor é Sal e Luz. Tem tudo a ver com a palavra do nosso pastor ministro. Pode soltar. Caminhar, nada pode desviar-me do alvo. Meu olhar estará sempre em ti, Jesus. É o desejo que tenho em minha alma, prosseguir no caminho de santificação. Necessito mais da tua graça. Vem mover em minha vida com tua poderosa unção. Eu não quero ministrar só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Seja a expressão
com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo o teu coração, pra ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua poderosa unção. Pra ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua poderosa unção. Amém. Peça as mãos para cá. O amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a redentora de Jesus Cristo, seu Filho, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos que aguardam a volta de Cristo. Todos digam amém. Não saia sem abraçar a pessoa que está do seu lado e digam para ela: seja sal da terra. Acabou o culto. Acabou.